Glória a Deus. Mais uma vez eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Vamos abrir as vossas Bíblias em Salmos 40, verso 11. Perdão, Salmo 27, verso 14. Amém? Salmo 27, verso 14. Assim diz a palavra do Senhor: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém? Os irmãos podem se assentar. Veremos, nesta breve introdução, nesta noite, algumas razões para que esse versículo faça total sentido na nossa vida. Veremos que uma das dificuldades maiores que o ser humano enfrenta hoje é a questão do tempo. Lidar com o tempo. É uma dificuldade que muitos têm e não conseguem de forma alguma lidar com o tempo que nós temos para coordenar. Muitas vezes nós não conseguimos administrar as 24 horas que nós temos. À noite nós pensamos, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Quando chega no outro dia, nós não fazemos nada daquilo que planejamos e vira uma bagunça, acaba que você não resolve nada, o tempo não dá, você acha que vai resolver um monte de coisas, acaba que você resolve uma ou duas. E uma das maiores dificuldades que nós temos em relação ao tempo é a espera. Esperar, para nós, seres humanos, é complicado. Esperar é terrível. Muitas vezes nós temos que ir ao banco, resolver algum problema e chegamos ali no banco, nos deparamos com aquela fila que parece que não acaba nunca. A nossa senha parece que nunca chega e aquilo ali vai tirando a nossa paz, vai tirando o nosso sossego. E muitas vezes a gente até desiste, sai do banco e não faz o que foi fazer, porque não sabemos esperar. Quando nós que somos pais, quando um filho nosso adoece, só de imaginar ter que ir para o hospital, passar por uma fila de triagem, depois dessa fila de triagem esperar mais não sei quantas horas para poder ser atendido, isso já dá dor de cabeça, só de pensar no tempo, só de pensar na espera e pensar que, por exemplo, se é o filho ou se é mesmo a gente, nós vamos estar ali passando mal ali e esperando ali horas e horas e muitas vezes nem atendido. Porque se na triagem você pegar uma fita verde ou uma amarela, acabou, pode voltar para casa. Se não tiver quase morrendo, não é atendido. Essa é a realidade de hoje. E é difícil esperar. Realmente, esperar não é fácil em ocasião nenhuma. Mas Deus tem o tempo nas mãos dele. O tempo de espera é o tempo de molde, é o tempo que Deus vem moldar nosso caráter, vem trabalhar na nossa vida. A palavra nos ensina que precisamos aprender a esperar em Deus, esperar pelas promessas e pela vontade de Deus na nossa vida. Deus não erra a sua hora, Deus não se atrasa. Então, se nós tivermos essa convicção na nossa vida, nós conseguiremos lidar com o tempo, com a espera, mas passivamente. Em Hebreus 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Na língua grega, há duas palavras para o tempo, para a hora. Existe a palavra cronos e existe a palavra kairos. Cronos é o tempo que nós vivemos. É o tempo cronometrado. Cronometrado, acho que é isso.
E a palavra kairos significa o tempo de Deus, o tempo que Deus controla. O conflito, muitas vezes, que nós criamos é confundir ou misturar o nosso tempo com o tempo de Deus. Achar que está demorando demais, porque no nosso tempo nós podemos achar que está demorando demais. Mas no tempo de Deus, como eu falei aqui anteriormente, Deus não se atrasa. Deus não deixa ninguém esperando à toa. A espera é o tempo que Deus trabalha na nossa vida para que nós possamos receber uma bênção, uma cura ou qualquer coisa que nós estejamos esperando no Senhor. Então, nós temos que deixar Deus agir, Deus abrir a porta, Deus abrir a oportunidade de emprego, Deus falar com a gente o que nós devemos fazer. E muitas vezes, esse tempo nós não esperamos e tentamos antecipar as coisas, e aí é onde complica as coisas. A palavra diz esperar pelo Senhor, não passar na frente dele, não tentar apressar a Deus, e sim esperar por ele, esperar o tempo dele, esperar nele, ter bom ânimo. É uma escolha, nós temos que ter bom ânimo. Esperar, pois, pelo Senhor. Quando esperamos no Senhor, a primeira coisa que experimentamos, quando nós temos essa convicção e esperamos no Senhor, a primeira coisa que nós experimentamos é a paz. Quando nós sabemos que nós estamos dentro do tempo de Deus, nós temos paz no nosso coração, nós conseguimos passar por aquele tempo, por aquela espera com ânimo. Quando esperamos o tempo de Deus e não o nosso tempo, tudo é diferente. O normal de uma criança, de uma gestação, é de 9 meses. Se a criança nasce antes ou depois desses 9 meses, pode ser que ela tenha complicações, pode ser que venha a ter algum problema momentâneo ou até para o resto da vida. Então, com efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado, assim diz a palavra. Então Deus, Ele nunca irá nos envergonhar. Deus, Ele vai sempre estar revigorando o nosso coração, sempre vai estar revigorando a nossa fé. Deus sempre vai estar fortalecendo as nossas esperanças para que nós possamos esperar o tempo dele e descansar nele. O nosso tempo parece passar numa velocidade incontrolável, mas nós que temos fé e cremos em Deus, sabemos que tudo está nas mãos e no controle dele. Nada foge. Tem o dia e hora determinado para cada coisa acontecer, para que cada promessa se cumpra na nossa vida. Então a palavra diz: revigore-se o vosso coração, vós que esperais no Senhor. E quando falamos sobre tempo de Deus, geralmente temos em mente o momento em que Deus age. Se é o tempo de Deus, se chegou o tempo de Deus, é o tempo em que Deus vai agir. É o tempo em que Deus vai fazer acontecer. É o tempo em que Deus vai curar, que Ele vai entregar as nossas bênçãos. Então, quando Deus age na nossa história, seja num nível geral, ou seja num nível pessoal, a Bíblia nos mostra claramente que nós saberemos, nós que temos a convicção, temos o conhecimento, temos discernimento, nós saberemos essa hora. Então, ele nunca se adianta e nunca se atrasa. E isso é possível porque ele é quem governa o tempo, de acordo com a sua soberana vontade. Ele estabelece cada momento. Mas, especialmente no nível pessoal, geralmente temos dificuldade em compreender e esperar o tempo de Deus em nossas vidas. Frequentemente somos imediatistas. Queremos tudo para agora, ou até para ontem. A frase mais utilizada hoje é para ontem. Não queremos nem para agora, onde estamos vivendo, queremos para ontem. Então, nós somos imediatistas com tudo aquilo que nos interessa e somos morosos com aquilo que não nos interessa. Queremos só o que queremos só os que nos apraz. Mas a agenda de Deus jamais pode ser mudada ou adiantada. Ela não está submetida aos nossos caprichos. Deus não age
porque eu quero, ou porque eu deixo de querer, ou porque fulano quer, ou porque fulano deixa de querer. Então cabe a nós aprender a esperar o tempo de Deus. A relação do tempo de Deus é uma das relações mais complexas que existem. Alguns teólogos entendem que Deus criou o tempo e, nesse sentido, o tempo faz parte do reino da criação. Já outros teólogos enxergam o tempo como um relacionamento existente em Deus antes da criação, visto que ele é eterno e que o próprio conceito de eternidade inclui tempo. Seja como for, tudo o que realmente nós sabemos e nos interessa é que Deus transcende ao tempo. Ele age no tempo. Isso quer dizer que o seu propósito eterno é executado no tempo e nada pode frustrar. Nós podemos ver isso em Jó 42, versículo 2, que diz: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. A própria encarnação de Cristo ocorreu no tempo oportuno de Deus, na plenitude do tempo de Deus. Está lá em Gálatas 4:4. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Conforme as Escrituras também revelam, Deus fez todos os povos de um só homem e concedeu que eles povoassem a terra. Está lá em Atos 17, versículo 26, que diz assim: tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos que deveriam habitar. Na parte B. Já no que diz respeito à vida de cada pessoa, o salmista escreve que os tempos dos homens estão nas mãos de Deus. Lá em Salmos 31:15, verso 15, diz: os meus tempos estão nas tuas mãos, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. O tempo de Deus não é o mesmo que o nosso, mas, definitivamente, o tempo de Deus não é o mesmo dos que os homens. A Bíblia diz: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. A vida de Abraão é um dos exemplos mais fabulosos quando se fala de tempo, já que ele, quando foi chamado, tinha 75 anos, e demorou 25 anos para Deus cumprir a promessa na vida dele. Então, em Gênesis 12, relata que ele tinha 75 anos quando foi chamado, e a idade avançada de Abraão não impediu que Deus agisse. Deus não agiu com pressa. Ele já tem 75 anos, eu vou agir, porque Deus não agiu com pressa. Deus agiu no tempo dele. Sara tentou adiantar o relógio, o tempo de Deus, o relógio de Deus, lá em Gênesis 16 está descrito, e só que os esforços de Sara, no entanto, resultaram no nascimento de Ismael, não no nascimento de Isaac. O nascimento de Isaac, herdeiro da promessa, ocorreu somente no tempo oportuno de Deus, no tempo determinado de Deus. E esse tempo se cumpriu depois de 25 anos que Deus tinha chamado Abraão. O tempo de Deus chegou na vida do envelhecido casal quando Abraão já tinha 100 anos. Sara tinha 90 anos. Sim, o tempo de Deus frequentemente é diferente do nosso. E muitas vezes nós não vamos entendê-lo. E como esperar o tempo de Deus em nossas vidas? Às vezes, a correria do nosso dia a dia, a loucura desse mundo que nós vivemos, atinge o seu ápice, atinge assim, o seu ponto mais alto, quando nós tentamos e queremos fazer com que Deus trabalhe no nosso tempo. Mas precisamos aprender a esperar pelo tempo de Deus. Na verdade, esse é um exercício que aperfeiçoa a nossa fé. Em Tiago 1, versículo 3 e 4, diz: sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Alguns princípios podem nos orientar a como esperar o tempo de Deus em nossas vidas. E nós veremos aqui, tem vários pontos, mas nós veremos aqui os 4 pontos principais para que nós possamos discernir
e saber esperar o tempo de Deus. E, em primeiro lugar, nós devemos saber que tudo está debaixo do controle de Deus. Temos dificuldade de esperar pelo amanhã quando ainda estamos vivendo hoje. O dia nem acabou e nós já estamos aqui preocupados com o que vai acontecer amanhã. Então, nós temos que nos encontrar no hoje e saber que Deus está no controle para nós termos conforto no amanhã, sabendo esperar a hora certa de se preocupar com cada coisa. Apesar de não podermos enxergar no tempo de Deus, o nosso futuro não é combinado de caos e incertezas, pois tudo está no controle dele, tudo está nas mãos dele. E a ansiedade não deve ser um problema. Esse é o segundo ponto, a ansiedade. É algo que sempre tenta ocupar a nossa mente e o coração quando estamos esperando algo de Deus. Nós colocamos os nossos joelhos no chão, nós pedimos a Deus uma cura, nós pedimos a Deus uma bênção, nós pedimos a Deus uma porta, e a ansiedade começa a nos atacar de forma que nós começamos a perder a paz, nós começamos a perder muitas vezes a esperança, e nós acabamos por tentar adiantar o tempo de Deus, acabamos por tentar fazer com que a agenda de Deus se cumpra mais rapidamente. Então, esse sentimento de ansiedade é um sentimento que hoje está atacando a maioria dos seres humanos. A maioria das pessoas hoje, nos dias de hoje, vivem ansiosa. E a ansiedade é um mal que está dominando. Ninguém quer esperar nada, ninguém quer cumprir tempo de nada. Todo mundo quer tudo para agora e, como a frase mais dita nos dias de hoje, quer tudo para ontem. Então, nós devemos combater a ansiedade com a confiança no Senhor. Devemos humildemente submetermos ao poder soberano do Senhor, sabendo que, ao seu tempo, Ele agirá, e não ao nosso tempo, não do jeito que queremos. Nesse processo, conforme escreve o apóstolo Paulo, cabe a nós lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele é que tem cuidado de nós. Nós, por nossas forças, nós não podemos chegar em lugar nenhum, nós não podemos alcançar nada. Se não for a vontade de Deus e o propósito de Deus nas nossas vidas, nós não alcançaremos lugar algum, nós não chegaremos a lugar nenhum. E a paciência é importante na espera pelo tempo de Deus. Esse é o terceiro ponto. Diretamente relacionado à confiança está a paciência. A paciência é uma virtude espiritual fundamental para que possamos esperar o tempo de Deus. A Bíblia traz muitas promessas que nos aconselham a aguardar pacientemente o tempo de Deus, o tempo do Senhor. Por exemplo, o salmista escreve no Salmo 40, verso 1, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Esperar o tempo de Deus exige coragem. Este é o quarto ponto. Esperar pelo tempo de Deus em nossas vidas também exige a coragem de ficar ali, se submeter às ordens de Deus e ao relógio de Deus. Muitas vezes, quando questionamos o tempo de Deus, é aquele momento que nós estamos vivendo uma perseguição. Muitas vezes, quando nós questionamos o tempo de Deus, é quando nós estamos passando por uma luta. Muitas vezes, quando nós estamos questionando o tempo de Deus, é quando nós estamos passando por uma dificuldade, é quando nós estamos passando por um momento em que nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e não vemos saída. E o que a gente pensa? O que muitas vezes nós cristãos, até nós cristãos pensamos? Deus não olha para a gente. Deus não está preocupado com a minha dor. Deus não está preocupado com a minha angústia. Deus não está preocupado com o meu sofrimento. E quando nós nos perguntamos isso, a nossa fé é abalada. Aí a ansiedade toma de conta, e aí o tempo de Deus que possivelmente já estava ali se cumprindo, a bênção que já estava chegando, volta lá para o final da fila de novo.
Devemos saber que Deus pode usar o sofrimento, as nossas angústias, as nossas tristezas, as nossas dificuldades para nos moldar, para nos amadurecer espiritualmente. É indispensável a coragem, porque com a coragem nós enfrentamos tudo mais facilmente. Por isso que o conselho do salmista é: espere no Senhor, seja forte e corajoso. E ele repete: confie no Senhor. Deus age no momento certo. Então, sim, o tempo de Deus é perfeito, bom e agradável para aquele que sabe esperar, para aquele que confia em Deus. O tempo de Deus chegará na minha e na sua vida se nós crermos e confiarmos nele. Então, tome posse dessa realidade. Jesus, durante o seu ministério, falou várias vezes: o meu tempo ainda não chegou, o meu tempo ainda não chegou, o meu tempo ainda não chegou. Mas chegou uma hora que ele falou: o meu tempo chegou, a minha hora chegou. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, que Deus abençoe a todos.